Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do cursinho Aprovando. Então vamos para mais um vídeo aqui, esse que a gente vai resolver então os exercícios que nós vimos da nossa última aula, a aula sobre molas, sobre força elástica, como é que funciona, de onde elas vêm, para onde elas vão. Enfim, então vamos lá resolver alguns exercícios e o primeiro que a gente tem para fazer essa resolução aí é o seguinte. Ele diz que uma mola apresenta uma das extremidades fixadas a um suporte e ao aplicar uma força na outra extremidade, essa mola sofre uma deformação de 5 metros. Determine a intensidade da força aplicada, sabendo que a constante elástica da mola é de 110 newtons por metro. Então essa questão ela é bem tranquila e a gente vai ver como é que se resolve ela, como é que a gente chega no valor que ele está te pedindo a partir de agora. Bom, então essa questão ela é bem tranquila. Ele te dá lá um sistema que tem uma mola e que a gente faz uma certa força e essa mola tem uma certa deformação. E ele quer saber a força necessária para ela ter essa certa deformação. É bem tranquilo, só para a gente descobrir a força necessária para deformar essa mola. Então, pelo que eu sei, a força elástica ela é igual a quem? Ela é igual à deformação que essa mola teve vezes a constante elástica dessa mola. A deformação que ele teve lá na questão, ele me disse que foi de 5 metros. E ele me diz que a constante elástica dessa mola, ela vale 110 newtons, no caso, por metro. Isso que ele me diz na questão. Então, para eu achar a força necessária que eu preciso fazer para puxar essa mola que estava bem aqui no sistema, inicialmente em equilíbrio, né, paradinha, nem contraída e nem esticada. Então a força que eu preciso fazer para esticar ela 5 metros, como ele diz lá na questão, depende desses dois fatores. Beleza. Então a força elástica que vai surgir nessa mola quando eu puxar ela, vai depender de quem? Da deformação, que foi 5 metros, vezes a constante elástica da mola, que é de 110. Então a força elástica que eu preciso fazer nessa mola bem aqui, que tem uma constante elástica de 110 newtons por metro, para que ela deforme 5 metros, é igual a 550 newtons. Tá? Essa é a força então necessária para a gente fazer puxando essa mola para que ela deforme 5 metros nessas condições. Bom, então vamos lá para a nossa segunda questão. Ela diz o seguinte: determine a variação de uma mola que possui uma força atuante de 30 newtons e sua constante elástica é de 300 newtons por metro. Então ele quer saber aí o quanto que essa mola vai deformar, né, ao a gente aplicar essa força de 30 newtons e sendo que a constante elástica dessa mola é de 300 newtons por metro. Bastante simples também essa questão, para resolver ela agora. Bom, então a segunda questão a gente tem aqui, ela é uma questão bem tranquila também. Ele te diz que tem uma mola, como a gente viu, ainda acabou de ver, e que essa mola ela sofre uma certa deformação quando é aplicado nela uma força de 30 newtons. E essa mola ela tem uma constante elástica de 300 newtons por metro. Então, nessas condições, quando a mola tiver essa constante elástica de 300 newtons por metro ao nós aplicarmos uma força de 30 newtons, qual vai ser a deformação que essa mola vai ter, né? Tanto comprimindo quanto esticando. Nesse caso aqui eu utilizei como se a gente estivesse esticando essa mola. Então a gente vai ver aí o quanto que essa mola vai deformar. Beleza. Então pela nossa fórmula da lei de Hooke, ela me diz que a força elástica ela é igual a constante elástica vezes o deslocamento. A força eu já tenho, que é de 30 newtons. A constante elástica eu sei que é 300 newtons por metro. E eu quero saber justamente a deformação, o x aqui, o quanto que essa molinha vai esticar. Então, como eu quero o x, eu isolo ele. O x fica aqui paradinho. O 300 que está multiplicando passa dividindo. Então, fica 30 dividido para 300. De cabeça, isso daqui é igual a 0,1. No caso, como a gente está trabalhando com metros, 0,1 metros. Ou também, dependendo da situação que o professor te pedir, nesse caso 0,1 metros é equivalente a 10 centímetros. Nada muito difícil, né? A gente já tem o valor da força, a gente tinha o valor também da constante elástica, a gente descobriu a deformação. Essas duas primeiras questões que a gente acabou de ver aqui são bem tranquilas, relacionadas à força, relacionadas à deformação, né? E agora a gente vai passar aí por algumas coisas mais complexas e a gente vai entender como é que funciona um pouquinho da análise, né? Do que a gente viu durante a aula aí da aplicação
da lei de Hooke, da deformação nas molas e tudo mais. Bom, então, a nossa terceira questão diz o seguinte: para proteção e conforto, os tênis modernos são equipados com amortecedores construídos de molas. Um determinado modelo que possui 3 molas idênticas sofre uma deformação de 4 mm ao ser calçado por uma pessoa de 84 kg. Considerando-se que essa pessoa permaneça parada, a constante elástica de uma das molas será em kN por metro e aí nós temos as alternativas. Então bora entender aí como é que funciona essa questão nesse caso específico. Essa questão ela é um pouquinho mais elaborada, mas nada complicada. Bora entender então como é que a gente pode resolver essa questão. Bom, então essa questão aqui ela é um pouquinho mais complexa. Nós acabamos de ver que ele diz que uma pessoa de 84 quilos fica em cima de um tênis, que esse tênis ele tem 3 molas, só que no caso é 3 molas em cada um dos calçados, né? Nós temos 2 pés, eles utilizam então 3 molas em um dos sapatos, né? E 3 molas no outro sapato. Então o total de molas que sustenta essa pessoa, na verdade, são 6 molas, tá? Então, o peso dessa pessoa aqui, que tem 84 quilos, ele vai ser distribuído por 6 molas. A gente tem que fazer primeiro essa análise bem aqui para a gente saber a força que é feita nessas molas, em cada uma dessas molas, para nós podermos descobrir a constante elástica, que é o que ele nos pede na questão. Então, qual seria o peso da pessoa? O peso da pessoa é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Nesse caso, a aceleração da gravidade aqui na Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado, que nós consideramos, né? A massa da pessoa é 84 vezes 10, no caso. Então, o peso da pessoa, nesse caso aí, ela é de 840 newtons, beleza. E qual é a força que está sendo feita em cima dessas molas? A força que está sendo feita em cima dessas molas é justamente o que? A força-peso. Já que ele diz que ele está parado, não diz que ele está pendurado em nenhum lugar, não diz que ele está inclinado, não diz que ele está fazendo força para baixo nem para cima, né, de alguma outra forma, não está subindo rampa. Enfim, na questão ele nos diz que essa pessoa ela está parada e que a deformação que surge quando ela está fazendo essa força é de 4 milímetros. Então a força que é feita em cada uma dessas molas, na verdade, é o peso da pessoa, que é quanto? 840 newtons. Só que esse 840 newtons está sendo distribuído nessas 6 molas que seguram lá o peso dele, né, forçando a pessoa para cima e segurando lá. Beleza. Então a força que é feita na mola, na verdade, é o peso da pessoa dividido por quanto? Por 6. Por que eu estou colocando dividido por 6? Porque eu quero saber a força que está sendo feita em cada uma dessas molas. Então esse peso de 840 newtons está sendo distribuído nas 6 molas. E essas 6 molas, como ele diz lá na questão, são idênticas. Então a força que cada uma segura, né, é o mesmo valor. Então a força, nesse caso bem aqui, vai ser igual a 840 newtons dividido para 6. Isso daí de cabeça vai dar igual a 140 newtons. Tá? Então a força elástica que tem em cada uma dessas molas, bem aí que está na nossa questão, é de 140 newtons. Beleza. Então eu sei que a força ela é igual a quem? A constante elástica da mola vezes a deformação que ela teve. Se eu quero saber a deformação que ela teve, eu vou isolar ela. A força eu acabei de descobrir que para cada uma dessas molas é de 140 newtons. A constante elástica é o que eu quero e a deformação que ela teve é de 4 milímetros. Galera, 4 milímetros é a mesma coisa que 0,004 metros, tá? É só tu pegar aí e fazer a conversão, tá? Mesma coisa. Portanto, então, a constante elástica é igual a quem? Constante elástica é igual a esse 0,004 que está multiplicando passa dividindo, é igual a 140 dividido por 0,004. De cabeça isso daqui vai dar igual a 35 mil newtons por metro, que é a nossa unidade da constante elástica, beleza. Como lá na questão as alternativas não tem nenhuma de 35 mil newtons, eu posso abreviar isso daqui, né? Eu sei que quando tem 1000 eu posso utilizar o prefixo de quilo. Então isso daqui na verdade é de 35 kN por metro, tá bom? Então a gente tem lá a força a constante elástica de cada uma dessas molas.
Só recapitulando o que a gente viu, eu sei que a pessoa pesa 840 newtons. Eu sei que essa força, ela vai ser, esse peso no caso, ele vai ser distribuído nas 6 molas. Então a força que está sendo feita em cada uma das molas é o peso dividido por 6, porque são 6 molas, né, dá 140. E aqui eu posso colocar na nossa fórmula da lei de Hooke e descobrir então a constante elástica dessa mola aí que ele estava, a constante elástica de cada uma dessas molas que ele estava pedindo, né, que elas são iguais, elas são idênticas, e que é feito então para segurar o peso da pessoa nessas condições. Então, agora a nossa quarta questão ela diz o seguinte: um corpo de massa m está suspenso por 2 molas ideais, paralelas, com constantes elásticas k e deformadas de d. Sabendo que o sistema se encontra em equilíbrio, assinale a alternativa que expressa k, dado. Considere a aceleração da gravidade g. Então essa questão aqui ela também é um pouquinho mais elaborada e a gente vai trabalhar mais com a parte do conceito, de como é que a gente pode achar, no caso, o valor de k a partir de que das variáveis que a gente tem na questão e tudo mais, e a gente analisa aí com bastante calma. Não tem nada de cálculo mesmo, né? Só tem um joguinho da nossa matemática para a gente poder determinar o valor de k nessa situação bem aí. E é isso que a gente vai fazer agora. Bom, então como nós vimos aí, acabamos de ver na questão, ele diz que nós temos 2 molas, que elas estão sendo suspensas aqui, suspensas não, desculpa, escadas, né, sendo, fazendo uma força, né, e sustentam um certo peso bem aqui, e ele diz que esse sistema se encontra em equilíbrio e ele quer descobrir então a constante elástica das 2 molas, tá? Então olha só, aqui analisando as forças, eu sei que esse objeto ele está sendo suspenso por elas, e sempre vai existir a força-peso, claro, né? Tá próximo à superfície terrestre, está sempre próximo ao objeto, e sempre surge a força-peso nos objetos. Beleza. Então tem uma força-peso aqui que ela aponta para baixo, né? Sempre para o centro da Terra. E só que essa força-peso ela está sendo sustentada por 2 forças elásticas que surgem justamente nessas 2 molas. Essa mola aqui ela é esticada por essa força-peso, então ela acaba surgindo nela uma força elástica para cima. E aqui, nessa outra mola, a mesma coisa. Se ela está sustentando essa força-peso, ela está fazendo uma força elástica aqui, né, para cima. Já que ela está sendo esticada, a força elástica dela, na verdade, é para cima para tentar voltar para a sua posição de equilíbrio. Só que ele me diz, na questão, que essas forças aqui que estão sendo feitas, na verdade, esse sistema todo ele está em equilíbrio. Então, se ele está em equilíbrio, significa que a somatória das forças é igual a 0, né? Então, olha só. Se esse corpo aqui está em equilíbrio, eu posso muito bem afirmar que a força-peso é equiparada à somatória dessas 2 forças. Então, como é que eu faço isso? Bom, se o objeto está parado e ele não está descendo, significa que essas 2 forças que estão sendo feitas para cima, juntas, estão segurando essa força-peso. Então, nesse caso aqui, o peso é igual a 2 vezes a força elástica, já que a gente pode considerar essas 2 forças elásticas como a mesma, já que a constante, que é o que a gente quer descobrir dessas 2 molas, e inclusive a deformação que elas tiveram foi a mesma, né? Já que é um sistema que eles estão em paralelo. Beleza. E quem é a força-peso? A força-peso eu sei que é a massa vezes a gravidade, e eu sei que a força elástica ela é igual a constante elástica vezes a deformação. Como tem o 2 aqui, que já que é 2 forças elásticas que estão sustentando essa força-peso, né? Então essa somatória dessas 2 forças elásticas aqui, a força elástica 1 mais a força elástica 2 segurando para cima, é igual a força-peso para baixo. É isso que eu escrevi bem aqui. Bom, então a força elástica eu sei que ela é a constante elástica da mola vezes a deformação com que ela teve. A deformação que ele me diz lá na questão é D. Ele não fala o valor, ele só te dá lá o que eles estão considerando. Então esse x aqui ele vai virar a letra D. Eu vou reescrever aqui, tá? Então a massa vezes a gravidade é igual a 2 vezes K vezes D. Já que na questão ele considera o x como D. Beleza. Como eu quero a constante elástica, eu tenho que isolar ela. Então a constante elástica é igual a massa vezes a gravidade, que estava do outro lado, bem aqui, dividido por quem? Por 2 e por D, já que o 2 e o D eles estão multiplicando bem aqui, quando eles passam para o outro lado, eles passam dividindo. Então fica 2D bem aqui. Então a constante elástica é igual a massa vezes a gravidade dividido por 2 vezes
o deslocamento que essa mola teve, né? O quanto que ela esticou, o quanto que ela comprimiu. Nesse caso esticou, né? Já que ela estava sustentando uma força-peso. Essa é a ideia. Então a constante elástica das duas molas, bem aí eu posso descobrir através do que? Da massa desse bloquinho, da gravidade do local, que geralmente é 10, e do quanto que elas se deformaram, tá bom? Essa daí é a ideia. Como não tem valores, acaba a conta bem aqui mesmo. Beleza. Então, vamos lá para a nossa quinta questão. Bem tranquila essa questão. Uma mola tem constante elástica K igual a 4 kN por metro. Quando ela for comprimida em 50 cm, qual será a força elástica? Ela é uma questão bastante tranquila, mas ela é uma questão bastante fácil, na verdade, mas eu coloquei ela devido a um fator que a gente tem que prestar bastante atenção e que muitas vezes a gente acaba se confundindo na hora da gente trabalhar, não só aqui no nosso estudo das molas, da dinâmica que a gente está fazendo, mas no geral na física, porque nós trabalhamos com bastante unidade. Então por isso que eu coloquei essa questão e bora entender como é que a gente pode resolver ela. Bom, essa questão aqui ela é relativamente simples. Ele me dá a seguinte informação, como nós acabamos de ver. Que uma mola ela tem a constante elástica de 4 kN por metro e que a deformação que é feita nela é de 50 centímetros. Então ele te pergunta qual a força que é necessário para que quando eu fazer uma força, justamente nessa mola de 4 kN, eu tenha uma deformação de 50 centímetros. Bom, ela é simples, mas a gente precisa prestar bastante atenção nas unidades. Então lá pela nossa força, que é o que a gente quer descobrir, eu sei que depende da constante elástica que a mola tem e da deformação que ela vai ter. Eu tenho essas duas informações. Então olha só, a força ela é igual a quem? A constante elástica que é 4 kN, ou 4.000 no caso, né? 4.000 newtons por metro, que multiplica 50 centímetros. Só que a nossa constante elástica ela está em metros, então seria interessante a gente trabalhar tudo com metros. Ou se a gente fosse trabalhar com centímetros, a gente transformasse essa constante para centímetros também, né? Então, essa que é a jogada da questão, para a gente acabar, porque as pessoas acabam se confundindo e esquecendo de trabalhar com as unidades sendo as mesmas, né? É muito importante que vocês sempre trabalhem com a mesma unidade. Se trabalhar tudo com centímetros ou trabalhar tudo com metros. Nesse caso aqui, o mais interessante para a gente, é até mais fácil, é a gente trabalhar com metros. Então, essa deformação aqui, na verdade, ela foi de quanto? 50 centímetros é metade de 1 metro. Então, ela foi de 0,5 metros, ou meio metro. Então a gente coloca aqui na nossa continha. A deformação que esse objeto teve foi de 50 centímetros, de meio metro, né? Então a força que tem bem aí, que a gente vai ver quando a gente aplicar em uma mola que tem a constante de 4 kN por metro, que a gente quiser ter uma deformação de 50 centímetros, a força que a gente precisa fazer, na verdade, é de 2.000 newtons. Né? Essa que é a força que a gente precisa fazer, então, para deformar uma mola que tem constante elástica de 4 kN por metro a 50 centímetros. Essa daí que é a ideia dessa questão. Ela é bem tranquila, mas como eu disse para vocês, a gente tem que prestar bastante atenção nas unidades. Trabalhar sempre tudo com metros, tudo com centímetros, né, para não ter problema nas questões. Então vamos lá para a nossa sexta e última questão. Ela diz o seguinte: uma pessoa com massa de 80 kg está sobre uma plataforma cuja base é formada por 4 molas idênticas. Calcule a constante elástica das molas, sabendo que as molas sofreram uma deformação de 2 centímetros. Essa questão aí ela é um pouquinho elaborada, mas nada complicada, e a gente vai entender com bastante facilidade. Aí vocês vão ver que não é nada difícil a gente estar trabalhando com essa questão, com questões parecidas com ela, e a gente pode resolver tranquilamente. Então vamos lá. Bom, então nessa última questão ele diz o seguinte, que tem uma pessoa que ela tem a massa dela de 80 quilos e que ela está em cima de uma plataforma que tem 4 molas, e essas 4 molas são idênticas, têm a mesma constante e, portanto, quando elas deformarem, elas vão ter a mesma deformação, bem aqui. Aí ele te pergunta qual é a constante elástica dessas molas nesse caso. Para isso a gente tem que analisar essa questão. Olha só, a pessoa está aqui em cima dessa plataforma, né? Então qual é a força que vai surgir nessa plataforma que vai empurrar essas molas bem aqui? É justamente a força peso que está sendo feita aqui para baixo, que é o peso da pessoa. Beleza. Mas
Sustentando o peso da pessoa aqui, nós temos 4 molas. E essas 4 molas, elas estão sendo comprimidas aqui para baixo, né? Então surge nelas o que a gente chama de força elástica, que vai ser feita para cima. Vai surgir uma força elástica nessa primeira mola, uma força elástica nessa segunda mola aqui para cima, outra força aqui para cima nessa outra mola e por fim nessa última mola bem aqui mais uma força elástica. Então, para sustentar esse peso aqui para baixo, a gente tem 4 forças para cima. E como ele está em equilíbrio, né, está paradinho, lá na questão ele não diz que ele está descendo, que ele está voando, que ele está andando, ele diz que a gente pode perceber que ele está parado, né? Então nessa questão a gente pode dizer que o peso é igual ao quê? Como as molas têm constantes parecidas, né? É a mesma constante, então essa força aqui é a mesma para todas as molas. Portanto, eu tenho 4 forças aqui para cima. Então, nesse caso, o peso que está sendo feito para baixo está sendo sustentado por 4 forças para cima. Então, o peso é igual a 4F. Tá? Por fim, então, a força elástica que está sendo feita em cada uma dessas molas bem aí é igual a quem? É igual ao peso dividido por 4. Já que esse 4 estava multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, olha só. O peso da pessoa aqui, que a gente vai descobrir daqui a pouquinho, está sendo dividido para cada uma dessas molas bem aqui e elas sustentam o peso da pessoa, beleza. Então a força elástica que surge em cada uma dessas molas bem aí, a gente vai ver que depende, como eu falei, do peso da pessoa, e o peso é o que? É a massa vezes a gravidade, isso tudo dividido por 4, porque são 4 molas que estão sustentando o peso dessa pessoa. Então a força elástica para cada uma dessas molas vai ser o quê? Vai depender da massa da pessoa, que é de 80 kg, vezes a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Isso tudo, claro, dividido por 4. Então, por fim, a força elástica que surge em cada uma dessas molas bem aí é igual a 80 vezes 10, dá 800, dividido para 4, então essa força aí é de 200 newtons, tá? Então cada uma dessas molas bem aqui está segurando o peso da pessoa, né? Está segurando 200 newtons cada uma delas. Beleza. Só que ele quer saber, na verdade, a constante elástica dessa mola. Então, pela lei de Hooke, eu sei que a força elástica é igual a quê? É igual a constante elástica vezes a deformação que essa mola teve. Na questão ele me diz que a deformação é de 2 centímetros, né? Então, beleza. A força aqui é 200 newtons, como a gente já viu. A constante é o que eu quero. E a deformação que essas molas tiveram, na verdade, foi de 2 centímetros. Como a gente tem que tomar muito cuidado, né? Nós vamos trabalhar, claro, com metros. Então, esses 2 centímetros que tem bem aí, na verdade, é igual a 0,02 metros, tá bom, galera? É a mesma coisa que tu pegar esse 2 e dividir por 100. Beleza, então a deformação que essas molas tiveram foi de 0,02 metros. Agora a gente está trabalhando com metros. Então a constante elástica, que é o que eu quero, eu vou isolar ela e passar esse 0,02 que está multiplicando e dividindo. Então 200 dividido para 0,02, de cabeça aqui vai dar igual a 10.000 newtons por metro, que é a nossa unidade da constante elástica da mola. Beleza, pode ser isso, ou também a gente pode abreviar esse termo bem aí, que é o que tem em uma das alternativas que eu coloquei para vocês, que na verdade é de 10 kN por metro. Tá? Então essa daí é a ideia. A gente tem aqui uma pessoa que ela está em cima de uma plataforma. Essa plataforma tem 4 molas sustentando esse peso. Então a força que está sendo feita em cada uma dessas molas, na verdade, é o próprio peso da pessoa dividido por 4, que deu o nosso 200 Newton bem aqui. Como a gente queria a constante elástica, eu acabei de descobrir a força que estava sendo feita em cada uma dessas molas. E eu sei também o quanto que elas deformaram, eu posso muito bem descobrir a constante elástica de cada uma dessas molas. Fazendo essa continha toda bem aqui, a gente viu então que a constante elástica das molas é de 10 kN por metro. Essa daí é a ideia. Então é isso, galera. Estudem mais um pouco, estudem, que é bastante importante a gente saber esses conceitos, né, da dinâmica. E até a próxima aula. Dá um curtir aí, compartilhe o canal se vocês quiserem. E até a próxima aula.